Mateus 21, nós vamos ler a partir do versículo 28, o tema da mensagem é a decisão do chamado. A parte 2, nós falamos em algum domingo sobre 3 pontos nessa mensagem, de forma bem objetiva. Nós somos chamados para estar com Jesus. Talvez você não tenha chamado para ser pastor, para ser missionário, talvez você não tenha um chamado específico para estar aqui cantando, mas o chamado de Deus para a nossa vida vai muito além daquilo que a gente faz na igreja, no templo. O chamado de Deus é um chamado onde todos nós podemos e devemos ser parte do projeto de Jesus. Ou seja, dar continuidade ao que Jesus veio implantar nessa terra. E você precisa descobrir qual é a tua vocação. Meus irmãos, Deus não chamou a gente para ser estatística de IBGE. Deus não chamou a gente para ser tempocentrista, para vir uma vez, um final de semana, num templo, 1h30 e voltar para casa, viver a semana como se nós não tivéssemos um compromisso com Deus que vai além do tempo. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma responsabilidade para dar para você, algo que só você pode fazer. E nós vamos ler esse texto que diz o seguinte, a partir do versículo 28. Jesus continuou: "E o que é que vocês acham disto?" Preste atenção, Jesus está perguntando para os seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, o que vocês acham dessa história? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: "Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas." 29, ele respondeu: "Eu não quero ir." Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: "Sim, senhor," mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou-lhe Jesus, e eles responderam: "O filho mais velho." Então Jesus disse a eles: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele." Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra e que nós possamos, Senhor, ter do Senhor a compreensão necessária para responder positivamente às expectativas que Tu tens a nosso respeito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Todos nós um dia ouvimos ou entendemos ou compreendemos que sem Jesus não dá. Nós levantamos as mãos, nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e confirmamos publicamente a nossa fé por Jesus. Nós vivemos decidindo as coisas, você decidiu tomar esse compromisso com o Senhor. Há alguns aqui entre nós que casaram, né? Então, você decidiu se casar. Vocês decidiram ter filhos, decidiram trabalho onde trabalham, decidiu vir aqui hoje à noite. Nós decidimos o tempo todo, são inúmeras as decisões. Umas são mais sérias, outras vão levar, as consequências da decisão vai pendurar para o resto das nossas vidas. E Deus, Ele nos concedeu essa liberdade de decidir. A Bíblia narra a parábola de 2 filhos, o filho mais novo pede metade da sua herança e ele sai de casa para bem longe, para viver agora não mais sob a perspectiva do seu pai. Ele quer tomar suas próprias escolhas, ele quer viver de acordo com as suas próprias vontades. E essa narrativa de Lucas vai dizer que o pai, ele vende e dá metade das suas coisas para o seu filho, e ele vai embora, e o pai não vai atrás dele, porque o pai respeita a liberdade, a decisão dele sair de casa. Essa história é a história de Deus com cada um dos seus filhos. Tem filhos que ficam na casa do pai, mas tem outros que preferem ir embora. E para esses que preferem ir embora, eles estão desprotegidos
da proteção do Senhor em muitos aspectos. Mas para aqueles que permanecem debaixo das asas do seu Pai, como Jesus compara Jerusalém como uma galinha que está aninhada aos seus pintinhos, aos seus filhotes. Ela está segura, ela está protegida. Mas aqueles que querem se afobar, andar carreira solo, sem Deus, e eles estarão desprotegidos e vulneráveis aos ataques do inimigo. Eu digo isso, meus irmãos, porque Deus está chamando cada um de nós aqui para trabalhar na sua vinha, não apenas para nos beneficiar das uvas, mas para trabalhar, para fazer algo que possa trazer ao dono da vinha, que é o Senhor, aquilo que Ele quer de nós, frutos. Então, na mensagem passada, nós falamos sobre Deus estar nos convidando ao trabalho. Você é o crente que dá trabalho? Você é o crente que trabalha para Deus? Você é o crente que toma a decisão, fala sim para Jesus, mas não faz nada em prol daquilo que Jesus quer? Então, quando a gente se olha no espelho, no Evangelho, Jesus está falando aqui. O que vocês acham disso? Jesus está levando seus discípulos, de uma forma bem pedagógica, a refletir sobre a sua postura com Deus. Você é filho, ok, você é filho de Deus. O Pai te deu uma ordem para trabalhar. Você falou, sim, senhor, eu vou. Não foi. E você acabou não se comprometendo, mas no final foi. Qual desses dois vocês acham que fez a vontade do Pai? Aquele que sabia e não fez, ou aquele que, sabendo, fez a vontade do Pai? Jesus falou isso e eles responderam. E quem são eles? Jesus está perguntando aqui isso aos escribas, aos sacerdotes, às pessoas religiosas. E ele falou, o reino de Deus vocês estão perdendo para as prostitutas e para as meretrizes e os cobradores de impostos. Jesus pegou duas classes da sociedade, pessoas mal faladas. Até hoje, uma prostituta, talvez, entre a sociedade, as pessoas são pessoas descriminalizadas, são pessoas que vivem à margem da sociedade. Né? Então, e quem são os cobradores de impostos? São os corruptos, são as pessoas que também eram muito mal faladas. Né? Podemos falar aqui da classe política corrupta. Né? Essa semana eu vi, viralizou, né, aquele deputado baiano do Ceará, que o famoso deputado que ficou conhecido como Capitão Cueca, que levava dólares na cueca, né? E aí o cidadão estava sentado do lado, filmando, aí eu estou aqui do lado do Capitão Cueca, né? O que o senhor tem para dizer para o povo brasileiro? E aí, muitas pessoas... Então, esses cobradores de impostos talvez eram pessoas como os políticos, pessoas mal vistas pela sociedade, né? Principalmente os políticos brasileiros, em grande maioria. Então, Jesus está falando aqui para pessoas como sacerdotes e escribas, que eram pessoas corretíssimas. Eram pessoas que tinham sua vida ilibada, mas que não se arrependeram verdadeiramente da sua postura diante de Deus e da sociedade. Irmãos, Deus não está procurando pessoas apenas que sabem o que devem fazer, mas Ele procura pessoas que fazem aquilo que sabem que devem fazer. Deus, Ele não precisa de nada vindo de nós. Então, quando Ele te chama para vir servi-lo, não é para preencher uma necessidade dEle. Ele está te oferecendo um privilégio. E aquele filho entendeu o privilégio. Aquele dono da vinha podia pagar trabalhadores por diárias e fazer o serviço que uma pessoa profissional poderia fazer. Mas ele chamou o seu filho para tomar conta daquilo que era a responsabilidade de outros. Os anjos queriam fazer aquilo que nós estamos fazendo. E a eles foi negado esse privilégio. Então, meus irmãos, Jesus nos chama, nos oferece um serviço para fazer no reino dele, e isso para a gente deve ser um privilégio. Não um fardo. Não deve ser um fardo você separar o seu dízimo. Isso vai faltar. Não deve ser um fardo você vir o domingo
e cultuar o Senhor. Eu vou acordar amanhã cedo para trabalhar, não vou para a igreja. Se nós fazemos para o Senhor aquilo por obrigação, por fardo, nós não estamos tocando o coração de Deus como deveríamos tocar. Nós então precisamos, meus irmãos, dizer sim e não apenas fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Acho que tem alguma microfonia aqui. Não, acho que parou. Quantas vezes a gente diz sim na teoria para Deus, mas na prática nós agimos como esse filho, desobediente. Mas nós podemos nos arrepender, isso é, mudar a nossa postura, o nosso modo de ser, de pensar, de agir. Eu tenho aprendido há muito tempo na caminhada com Deus que fazer a vontade de Deus é uma questão de escolha, de decisão, de nos comprometermos, de esforço diário e contínuo. Eu quero continuar pensando então com os irmãos sobre essa decisão de responder sim ao chamado de Deus. Nós somos chamados para viver o mesmo projeto de vida que Jesus nos apresenta no Evangelho. Eu gostaria de destacar 3 pontos nessa mensagem. A primeira é, para a gente viver de uma forma decidida o chamado de Deus e corresponder com Ele, nós precisamos sair do senso comum de Deus e viver uma aliança real com Cristo. Sair do senso comum. Então a gente precisa pensar que a igreja ela não existe senão para amar a Deus, para amar as pessoas e para servir ao mundo. A igreja não pode se servir de Deus. A igreja precisa amar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A igreja existe para isso, para amar a Deus e para amar as pessoas e para servir ao mundo. Esse foi o mandamento que Jesus resumiu. Perguntaram a Jesus qual era dos 619 mandamentos o mais importante. Ele resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não veio ser servido, ele serviu dando a sua vida pelos seus amigos. A estrutura da igreja é para fazer discípulos, sermos agentes de transformação, viver, meus irmãos, uma aliança, um compromisso, um casamento. Quando a gente casa, a vida muda. A gente não pode gastar o dinheiro, né, Decardo, sem antes falar com a patroa. Tem que combinar, principalmente quando é uma coisa, um bem material. Comprar um carro, vou viajar, né, Rodrigo? Vou dormir fora. Aí não avisa para a esposa e não dá certo. Um casamento tem que haver o quê? Cumplicidade, tem que haver comunicação. Casamento tem compromisso, é mais sério do que o namoro, né? Hoje, o que vai acontecer? O Natan vai para a casa dele e a Larissa vai para a casa dela. Não tem um compromisso tão sério como se tem num casado, não é? O compromisso de pessoas que se comprometeram através de uma aliança é um compromisso que dura a vida toda na perspectiva de Deus. Então Jesus nos chama não é para viver um senso comum, um namorinho com Deus, um relacionamento de freelance. É um compromisso sério com o Senhor. A gente precisa pensar que a nossa relação com Deus, como é que ela é? É ocasional ou uma relação séria? Viver uma aliança com Deus é viver esse compromisso, é incorporar, materializar a proposta de vida que Jesus manda viver. Isso significa termos a mente de Cristo, ou seja, pensar como Ele, agir como Ele, viver sob a perspectiva do Senhor. Cristo sendo gerado em nós, é Deus te recriando novamente a imagem de Jesus. Paulo aos Gálatas vai dizer no capítulo 2, versículo 20, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
À medida, meus irmãos, que nós incorporamos a mente de Cristo e não a mente desse mundo pecaminoso, nós vamos mudando radicalmente a nossa ética, o nosso jeito de enxergar a vida, as nossas crenças, a nossa espiritualidade, as nossas prioridades, os nossos relacionamentos, os nossos compromissos. E vamos assim nos colocando em oposição ao mundo de pecado, pois como negar a si mesmo, e isso é o que Jesus diz, negar-se e tomar a sua cruz, mas como negar-se no mundo em que a autossuficiência é cultuada? Como amar o próximo num mundo altamente competitivo e que o outro é visto como aquele que quer tomar o meu lugar? Para a gente triunfar sobre esse modismo, essa ideologia mundana do ponto de vista do pecado e de oposição a Deus, somente tendo sido gerado em nós o Cristo. E esse Cristo precisa aparecer. Ele precisa se revelar a partir de um novo homem, de uma nova mulher com maturidade, de viver decidindo de acordo com a mente de Cristo. Não é Deus que vai decidir por você, você tem a mente de Cristo. Você vai decidir de acordo com os valores e os pressupostos do Evangelho. Ah, Senhor, hoje eu vou acordar, eu boto o pé direito ou o pé esquerdo? Ah, eu preciso tomar uma decisão, Senhor. O meu chefe me deu uma proposta, vai me pagar mais, mas ele falou que eu vou ter que passar umas notas frias, que eu vou ter que mentir. E aí, Senhor? Eu pego ou não pego essa oportunidade? Estava precisando ganhar mais dinheiro. A gente tem a mente de Cristo. A gente sabe decidir com maturidade. Nós precisamos decidir de acordo com aquilo que nós entendemos ser os valores de Cristo. Uma hora Deus é bem diretivo, você não vai fazer. E outra hora Deus deixa na nossa conta. Quer ver um exemplo bíblico? Abraão se separou de Ló, seu sobrinho, e deu o direito de escolha para o seu sobrinho. Ó, se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque ele sabia que onde ele fosse, onde ele colocasse a planta do seu pé, seria um lugar abençoado. Não tem como nós negociarmos com os valores do Senhor, não tem o que decidir quando se recebe uma proposta de trabalho que vai contra os valores de Deus. Então, nós precisamos, meus irmãos, aprender a sair do senso comum de Deus, a sair de uma espiritualidade pobre e nos aprofundar, ir a águas mais profundas, ter um relacionamento não de faz de conta, mas um relacionamento real com Cristo. Não basta apenas ler a Bíblia, entender e não praticar. É preciso viver os seus ensinos, não basta apenas crer na oração e não orar, é preciso ter uma vida de oração. Não basta crer apenas na salvação de um amigo e não fazer nada em relação a isso. Não basta apenas vir à igreja, é preciso ser igreja. E no nível mais profundo com o Senhor. Firmar uma aliança com Deus. Somos chamados a estar com Jesus e Jesus está em nós. Segundo lugar, então o primeiro nós precisamos sair da superficialidade. Sair do senso comum de Deus. É claro que nós acreditamos na oração, mas você tem tido uma vida de oração? É claro que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Quanto tempo você tem gastado se relacionando com Deus? É claro que eu acredito que se eu falar do Evangelho para alguém, o Evangelho transformou a minha vida, é claro que vai transformar a vida do outro. Quanto tempo você tem reservado para compartilhar a tua fé para o outro? Irmãos, nós somos... Tirando as crianças, somos 50, 60 pessoas, adultos e adolescentes nessa igreja. Você imagina se eu fizesse um compromisso com o Senhor, uma aliança real com Cristo e falasse, Senhor, o Senhor pode contar, esse ano eu quero batizar uma pessoa. Tu acha que Deus não ia se alinhar com você? Muito bem, meu filho bom e obediente, estou contigo nessa. Senhor, me dá estratégia, me mostra quem. Tá bom, vou mostrar quem. E começar a orar todo dia por aquela pessoa. Assim como eu bebo água todo dia, como todo dia, porque é um compromisso que eu tenho com o meu corpo, é uma necessidade,
eu vou orar, Senhor, por aquela pessoa, eu vou brigar por ele. Eu vou colocar diante do Senhor a vida dela. Vou chamar para jantar aqui em casa, para assistirmos um filme. Eu quero discipular. Eu quero aproveitar o WhatsApp e mandar sempre um versículo da Bíblia, porque eu me despertei para ler a Bíblia e quero compartilhar isso com ela. Enfim, o Senhor vai dando estratégias. Mas as pessoas estão tão ocupadas consigo mesmo e com aquilo que é material, e não têm se ocupado com aquilo que é eterno. Então a gente precisa sair, meus irmãos, urgentemente dessa superficialidade com a nossa relação com Deus. Se você não tiver uma relação mais profunda de oração, de leitura da Bíblia, você nunca vai desejar as coisas espirituais. Você sempre vai estar preso a essa terra, a essa matéria. A carne é fraca, o Espírito sempre quer Deus. Mas o problema é que a gente não alimenta o Espírito. A gente só alimenta a nossa carne, as nossas ambições. Segundo lugar, viva mais do que momentos com Deus. Tenha um comprometimento com o Senhor. A gente vive momentos com Deus. Talvez o contato que você vai ter com a Bíblia é aqui, hoje, domingo, e vai viver segunda até sábado sem ter nenhum contato com as Escrituras Sagradas. Será que você só ora aqui? Será que você dobra seu joelho em casa? Será que você reúne a sua família para orar? Por isso que nós vivemos uma geração de crentes totalmente desprotegido. Já viu a pessoa que mudou o tempo, pega resfriado, sistema imunológico baixo? Né? Por quê? Porque essas pessoas não estão com as suas defesas muito baixas. Não estão se alimentando bem, né? Você está comendo comida industrializada, que não é rica em cálcio, em proteínas e em vitaminas. E vem uma mudança, a pessoa cai. Vem um resfriado atrás de outro. As pessoas, elas não estão se nutrindo de Deus. Elas conhecem Deus, elas sabem o poder de Deus, elas não têm dúvida, mas simplesmente é esse filho preguiçoso que diz, sim pai, tá bom, pode ir trabalhar que eu vou lá na plantação, só para despistar, mas não tem relacionamento profundo com Deus e perde o benefício, o privilégio de trabalhar em prol do reino do Senhor. Irmãos, não podemos viver a nossa vida de relances, de momentos. Nós precisamos realmente ter uma decisão de buscar o Senhor. Faça isso essa semana. Escolha um tempo, você tem 24 horas. Você trabalha 8 horas, ou estuda 4. Dorme 6 horas, mas não reserva 5 minutos no dia, 10 minutos do dia para ler a palavra do Senhor, para ser direcionado por Deus e para colocar diante do Senhor a sua vida. A sua vida espiritual, a qualquer hora, vai fracassar. Paulo vai dizer isso de forma bem clara. Se nós queremos triunfar na espiritualidade, precisamos alimentar o espírito para enfraquecer a carne. Precisamos sair do senso comum de Deus. Precisamos sair da superficialidade e viver, não de momentos, mas um compromisso sério com o Senhor. Precisamos refletir o caráter de Cristo em nosso cotidiano. Devemos encarar os valores de Cristo de modo que a nossa atitude estejam em acordo com o nosso discurso, que o nosso testemunho reflita que nós realmente nos comprometemos com o Senhor. Jesus disse que a árvore, ela se conhece pelos seus frutos. Jesus amaldiçoou uma árvore que dava só folhas. Jesus quer fruto digno de arrependimento. Passou-se um ano, o que eu fiz para Deus? Só sentei num banco de igreja, cantei, orei. O que eu fiz de real para Deus? O que vai ficar para a eternidade? Quanto tempo eu gastei de oração com a minha filha? Depois eu sou um pai que estou reclamando porque minha filha não conhece a Deus. Mas ora, eu sou pai e a minha esposa é mãe, a gente não reserva um dia. Por quê? Porque a vida é agitada, tem que trabalhar, tem que acordar cedo. E depois os nossos filhos crescem, detestando a igreja,
e não conhecendo o poder de Deus, porque nós não temos tido a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos decidir ter tempo de qualidade com a nossa família. Casamento mais alicerçado na rocha, ter tempo de orar com o seu cônjuge, com a sua família. Talvez você não tenha hábito de fazer isso, né? Aí tinha um irmão que não fazia por tomar, ele queria fazer todo dia. Eu falei, rapaz, você nunca fez na vida, vai querer fazer todo dia. Começa pelo menos uma vez na semana. Faz o dia da família, né? E depois faz 2, vai amaciando o motor, né? Já quer sair de quinta, né? Vai de primeira, sai do neutro, bota na primeira e vai embora. Aí o outro não evangelizou nunca ninguém, queria começar pela rua. Aí depois fica desanimado, as pessoas não me receberam. Não, primeiro para ter contato com as pessoas tem que ter audiência com Deus. Coloca diante de Deus em oração aquela pessoa. Então, irmãos, nós precisamos nos comprometer com Deus, mas nós vivemos numa geração de pessoas que não querem comprometimento. Se der, eu vou. Deus tem critérios para os seus seguidores. Senhor, eu quero te seguir, mas meu pai está quase morrendo. E meu pai morreu, eu tenho que enterrar o homem. Na cultura judaica, um filho primogênito, os funerais não eram como hoje, eles duravam meses. E para aquela pessoa que foi seguir Jesus, falou, olha, eu ainda tenho que cuidar da minha mãe, tenho que saber do inventário, tenho que ajudar a mulher a casar, a cunhada, né, para ela não ficar desamparada, e para o nome, a memória do meu irmão não morrer com ele. Então isso aí só vai levar uns 6 meses. Então preciso lá resolver essa parada. Quando eu resolver, eu venho e sigo o Senhor. Aí Jesus falou, meu filho, olha, quem deixa os mortos enterrar os seus mortos, e tu, se quiser, vem e segue. Outro até queria seguir Jesus, mas ele falou assim, eu não sei, não tenho onde morar. E Jesus falou, cara, nem eu sei onde vou dormir hoje à noite, nem o Filho do Homem tem onde reclinar a cabeça. Talvez viu Jesus uma oportunidade de ter alguma coisa, né? Jesus multiplicava os pães, tirava a moeda da barriga de peixe. Eu falei, cara, esse cara aí é gente boa, eu quero me colar nesse homem aí, porque eu quero ganhar na Mega Sena. Esse homem é milagroso. E Jesus frustrou a expectativa daquele homem. Senhor, eu quero te seguir, mas o que eu faço para ter a vida eterna? Eu já sei os mandamentos, desde pequenininho. É vender tudo que tu tem, dar a metade para os pobres e me seguir. É demais, o preço é muito alto, eu não quero seguir o Senhor assim. Então, meus irmãos, não basta apenas a gente entender o que Deus quer de nós, é preciso nos desafiar a seguir aquilo que Deus quer de nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, e outro no capítulo 3, versículo 16. Alguém que tem uma voz bem potente aí pode ler. Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, capítulo 2, versículo 4. E o outro no capítulo 3, versículo 16. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus falando para a igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Apocalipse 3,16. Desculpa, eu estou lá em 1 João. Leia aí então, Luane. Assim, porque és gordo e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Deus está dizendo para a igreja de Laodiceia, para uma igreja que não é nem quente e não é fria. Olha, eu não sou frio não, tá? Vou para a igreja, né? Eu sou uma pessoa, gente boa, amo a Deus, amo os meus irmãos, não me considero um mau pai, um marido, não sou dos melhores, mas também não sou dos piores. O que eu estou dizendo que eu sou? Mais ou menos. Não sou nem quente e não sou também dos piores, eu sou frio.
O que Deus fala para esse tipo de gente? Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Antes fosse quente ou antes fosse frio, mas morno não vale. É pesado, né? Igreja de Laodiceia. Depois tem uma série de mensagens para a gente pensar sobre a igreja de Laodiceia. Como é que os irmãos analisam essa igreja? Ela é uma igreja fervorosa? Falou em evangelismo, tem irmão brigando aí. Não, semana que vem foi tu, agora é eu. Né? Tem falando em discipulado. Não, irmão, tu já tem 5, eu só tenho 2, pode passar isso aí para mim. Né? Isso é uma igreja, né, quente, uma igreja fervorosa. Tem encontros de rede de homem, não, pode deixar que é comigo. Ô irmão, briga, só tem 2 vassouras, essa é minha aí, você já varreu de manhã. Quer dizer, uma igreja ativa, uma igreja que quer servir a Deus, que quer servir ao próximo, que quer ser útil. Ou nós somos uma igreja fria, indiferente. Então, irmãos, é isso que o Evangelho nos diz. Se a gente for uma igreja mais ou menos, uma igreja fria ou uma igreja mais ou menos, não presta para Deus do mesmo jeito. A gente só está fazendo barulho. A gente é apenas uma instituição religiosa. E aí, nós precisamos realmente pensar nessa crítica que Jesus está fazendo à igreja de Laodiceia. E a igreja de Éfeso, tu deixaste o teu primeiro amor. Já vê como é que é o namoro? Né? É só ver ali para trás o casalzinho romântico, né? Fica assim, num ombrinho, dando beijinho, carinho. Aí quando casa é um ogro para cá, ou é uma cobra para lá, né? Fica aquele negócio feio. Né? É nítido quando você sabe, quando a pessoa está namorando e quando já é casado. Está na pracinha um casal de casado. Está lá, um do outro lado no celular e outro cá. E o casalzinho de namoro não, está no colinho, está sentado, está dando beijinho, está abraçando. Às vezes a gente perde o primeiro amor com Deus, aquela empolgação do primeiro momento, da paixão de estar junto, de querer agradar, de fazer o bem. Se acostuma com Deus. Ah, tanto faz, tanto fez, já acostumou. Irmãos, tenho contra ti que tu abandonaste o primeiro amor, igreja de Éfeso. Tu é uma igreja evangelista, tu é uma igreja que suporta as aflições, mas perdeu o amor, perdeu a pegada, perdeu a paixão. E Laodiceia, alguém já tomou aqui um café e quando foi ver o café geladinho? Que delícia, né? Você chega, cospe o café. Ninguém aguenta. Quem que gosta de um cafezinho, gosta dele quentinho. Nem morno, esse café está morno, está ruim. E água? Tomar uma água morninha, num calorzinho de 38 graus. Ninguém aguenta, toma uma golada, dá ânsia de vômito. Então, Deus está falando aqui que nós precisamos realmente rever se o nosso cristianismo é um cristianismo de fachada, se é um cristianismo de faz de conta, se é um cristianismo mais ou menos, ou se é um cristianismo de verdade, de comprometimento com os valores de Cristo. De consciência, Deus, eu sei que eu não estou no nível que eu deveria estar, isso me incomoda, mas eu quero me consagrar, eu quero viver uma vida melhor, eu tenho obstáculos que eu preciso vencer. Ambos os filhos, eles receberam de Deus uma mesma missão, mas tiveram resposta diferente. Um foi e o outro ficou, um obedeceu e o outro desobedeceu. Um será levado e o outro será deixado. Deus te conhece bem. É tempo de colocar a tua vida em ordem. Não dá para brincar com o Senhor. Foi por você, pelo que nós representamos, que o Filho de Deus morreu naquela cruz do Calvário e nos deu a sua igreja, e você, igreja de Jesus, a responsabilidade de viver seriamente os valores do Senhor. Às vezes nos justificamos e o mais grave é que nos convencemos de que as nossas alegações são justificáveis em detrimento das nossas negligências, daquilo que nos cabe fazer. Jesus desceu do monte, Mateus 8:1, e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Terceiro e último, vença os obstáculos que te impedem de avançar.
e saiba que Deus está com você. Deus nos afirma em sua palavra: eu, o Senhor, sou teu Deus. Eu estou contigo. Eu já disse e repito, existe 366 vezes na Bíblia que aparece a palavra não temas, eu estou contigo. Para cada dia existe uma palavra de Deus dizendo: não tenha medo, você não está sozinho, eu estou com você. Se nós compreendêssemos, meus irmãos, a profundidade dessa declaração, dessa promessa de Deus, nós reagiríamos melhor às circunstâncias da vida. Às vezes nos justificamos, e o mais grave é que nós nos convencemos da nossa falta de firmeza na palavra. Quais são os obstáculos que têm impedido você de responder positivamente à ordem de Deus? A falta de tempo, a vergonha, a indisposição, a alegação de que existem pessoas mais capacitadas ou melhores do que você. Gostaria que você fechasse seus olhos, estou terminando essa palavra, e eu queria que você pensasse seriamente nisso que a palavra nos diz. Até quando nós vamos não responder à ordem de Jesus? A ordem é simples: ou você vai ou você não vai. Não tem meio termo, não tem neutralidade no reino de Deus. Ou você é um filho desobediente, ou você tem desobedecido a Deus. E você e o Espírito Santo sabem qual é a área da sua vida que você ainda não está obediente à voz de Deus. Eu tenho as minhas questões com Deus. Peça ao Senhor para revelar a você nessa hora. Deus, eu sei que eu estou falhando nisso, mas eu peço ao Senhor um arrependimento sincero para que eu possa corresponder com o chamado do Senhor para a minha vida. Quero sair do senso comum, da superficialidade, e eu quero um relacionamento mais profundo e sério com o Senhor. Mas a minha carne não tem deixado, a minha preguiça não tem deixado, a minha cultura de não ler a Tua palavra, de não orar, eu não tenho desejado, Senhor, mas eu quero desejar, Senhor. Quebra, Deus, de mim o coração de pedra e coloca um coração segundo o Teu coração. Eu não quero sumir, mas eu quero assumir os compromissos que o Senhor me dá. E não quero fazer de qualquer jeito. Eu quero fazer com excelência, porque o Senhor merece o melhor de mim. Seja lá o que você faz para Deus, no cuidado com seus filhos, no seu relacionamento conjugal, no seu trabalho, tudo isso pode ser o ministério de Deus para você. Para tanto, você precisa da ajuda de Deus, para não fraquejar no primeiro obstáculo que certamente aparecerá para impedir você de viver aquilo que Deus quer que você viva. Mas Deus faz uma promessa: eu estou com você, para te ajudar, para te fortalecer, para te amparar nos momentos difíceis. Pensa na sua vida, onde você ainda é muito superficial na tua relação com Deus, onde você precisa se aprofundar mais, onde você precisa fazer um compromisso mais sério com Deus. Pensa na área da sua vida onde você apenas tem momentos com Deus. Chega a semana, você vive como se Deus não estivesse no controle das suas escolhas. Quais são os obstáculos que têm impedido você de avançar? De ser o pai, a mãe que você gostaria de ser o cônjuge que você gostaria de ser o profissional que você gostaria de ser o cristão que você gostaria de ser. Coloque diante de Deus todas as suas questões nessa hora e peça a ajuda dele. Deus, eu quero avançar, eu quero me comprometer, eu quero entender o chamado de Deus para a minha vida. Eu não sou estatística de IBGE, eu não sou apenas um religioso, eu quero entender o que o Senhor quer de mim. Todo dia, usa a minha vida, Deus. Eu não quero me beneficiar só das tuas bênçãos, eu quero ser bênção na vida de alguém. Eu não quero apenas que o Senhor me sirva, porque eu quero ser o teu servo. Tu és o meu Senhor. E o que tu me mandares fazer, eu farei.